Clemente de Roma. Primeira carta à Igreja de Corinto. Clemente viveu aproximadamente entre os anos de 30 a 100 DC. Foi o quarto Papa da Igreja Cristã, tendo sido nomeado como Papa no ano de 88 DC. Foi o sucessor de Anacleto. Clemente era provavelmente um gentil e um romano. Ele parece ter estado em Filipe com o apóstolo Paulo quando as primeiras igrejas ocidentais estavam passando por grandes provas de fé. Ele provavelmente é aquele que é citado na carta aos Filipenses no capítulo 4, versículo 3. Em sua carta à Igreja de Corinto, Clemente orienta a igreja em relação a cismas. É certo que essa carta foi escrita por Clemente. No entanto, outras supostas cartas de Clemente não parecem ter tido a mesma autoria. Capítulo 1. A saudação. Louvor dos coríntios antes do surgimento do cisma entre eles. A Igreja de Deus que peregrina em Roma, para a Igreja de Deus que peregrina em Corinto, para aqueles que são chamados e santificados pela vontade de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Graça a vós, e paz, da parte de Deus Todo-Poderoso por Jesus Cristo, ser multiplicado. Devido, queridos irmãos, aos eventos calamitosos súbitos e sucessivos que nos aconteceram, sentimos que tardamos um pouco em voltar nossa atenção para os pontos a respeito dos quais vocês nos consultaram, e especialmente para aquela sedição vergonhosa e detestável, totalmente abominável para os eleitos de Deus, que algumas pessoas temerárias e autoconfiantes acenderam a tal ponto de frenesi, que seu venerável e ilustre nome, digno de ser universalmente amado, sofreu graves ferimentos. Pois quem sempre habitou, mesmo por um curto período de tempo entre vocês, e não achou sua fé tão frutífera de virtude como foi firmemente estabelecida? Quem não admirou a sobriedade e moderação de sua piedade em Cristo? Quem não proclamou a magnificência da sua habitual hospitalidade? E quem não se alegrou com seu conhecimento perfeito e bem fundamentado? Porque tudo fizeste sem acepção de pessoas, e andastes nos mandamentos de Deus, obedecendo aos que governavam sobre vos e dando toda a honra adequada aos presbíteros entre vós. Vos recomendastes aos jovens que tivessem uma mente sóbria e séria. Vocês instruíram suas esposas a fazer todas as coisas com uma consciência irrepreensível, apropriada e pura, amando seus maridos como no dever, e tinham um respeito marcado pela discretividade. Capítulo 2. O louvor dos coríntios continuou. Além disso, todos vos fostes distintos pela humildade e de modo algum inchados de orgulho, mas prestais obediência em vez de estorquila e estais mais dispostos a dar do que a receber. Contentes com a provisão que Deus havia feito para vós, e atendendo cuidadosamente às suas palavras, fostes interiormente preenchidos com a sua doutrina e os seus sofrimentos estavam diante de vós. Assim, uma paz profunda e abundante foi dada a todos vocês, e vocês tinham um desejo insaciável de fazer o bem, enquanto um derramamento completo do Espírito Santo estava sobre todos vocês. Cheios de santos desígnios, estendeis, com verdadeira seriedade de espírito e piedosa confiança, as mãos ao Deus Todo-Poderoso, rogando-lhe que fosse misericordioso para convosco, se tivestes sido culpados de alguma transgressão involuntária. Dia e noite, vocês estavam ansiosos por toda a irmandade, para que o número dos eleitos de Deus fosse salvo com misericórdia e boa consciência. Vocês eram sinceros e não corrompidos, e esqueciam-se das injúrias entre si. Todo tipo de facção e cisma era abominável aos seus olhos. Vocês lamentaram as transgressões de seus vizinhos. As deficiências deles vocês consideraram suas. Vocês nunca guardaram rancor de qualquer ato de bondade, estando prontos para toda boa obra. Adornados por uma vida totalmente virtuosa e religiosa, vocês fizeram todas as coisas no temor de Deus. Os mandamentos e ordenanças do Senhor foram escritos nas tábuas dos seus corações. Capítulo 3. O triste estado da Igreja de Corinto após a sedição surgiu nela de inveja e emulação. Todo tipo de honra e felicidade foi concedido a você, e então foi cumprido o que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 15. Abre aspas. Meu amado comeu e bebeu, se inchou, se tornou gordo, e então chutou. Fecha aspas. Daí fluíram emulação e inveja, contenda e sedição, perseguição e desordem, guerra e cativeiro. Assim, os inúteis se levantaram contra os honrados, aqueles sem reputação contra aqueles que eram renomados, os tolos contra os sábios, os jovens contra os mais velhos. Por esta razão, a justiça e a paz agora estão longe de você, visto que cada um abandona o temor de Deus e se torna cego em sua fé, nem mesmo seguem as ordenanças de sua designação, nem faz parte do tornar-se cristão, mas anda atrás de suas próprias concupiscências perversas, retomando a prática de uma inveja injusta e ímpia, pela qual a própria morte entrou no mundo.
Capítulo 4. Muitos males já fluíram desta fonte nos tempos antigos. Pois assim está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 4, dos versículos de 3 a 8. Abre aspas. E aconteceu, depois de alguns dias, que Caim trouxe dos frutos da terra um sacrifício a Deus, e Abel também trouxe das primícias de suas ovelhas e da gordura delas. E Deus teve respeito por Abel e suas ofertas, mas Caim e seus sacrifícios ele não fez caso. E Caim ficou profundamente entristecido, e seu semblante caiu. E Deus disse a Caim: por que estás aflito, e por que caiu o teu rosto? Se ofereceres corretamente, mas não dividires corretamente, não pecaste. Fica em paz. Tua oferta volta para ti, e tu a possuirás novamente. E disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E aconteceu que, enquanto eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Fecha aspas. Vejam, irmãos, como a inveja e o ciúme levaram ao assassinato de um irmão. Por inveja, também, nosso pai Jacó fugiu da face de Esaú, seu irmão. A inveja fez com que José fosse perseguido até a morte e fosse escravizado. A inveja obrigou Moisés a fugir da face do faraó, rei do Egito, quando ouviu do seu conterrâneo abre aspas. Quem te constituiu juiz ou governante sobre nós? Me matarás, como mataste o egípcio ontem? Fecha aspas. Por inveja, Arão e Miriam tiveram que fazer sua morada fora do acampamento. A inveja trouxe Datã e Abirão vivos ao Hades, por meio da sedição contra a qual provocaram Moisés, servo de Deus. Por inveja, Davi sofreu ódio não apenas de estrangeiros, mas também foi perseguido por Saul, rei de Israel. Capítulo 5. Não menos males surgiram da mesma fonte nos tempos mais recentes. O martírio de Pedro e Paulo. Mas não se detendo em exemplos antigos, vamos aos heróis espirituais mais recentes. Tomemos os exemplos nobres fornecidos em nossa própria geração. Por causa da inveja e do ciúme, os maiores e mais justos pilares da igreja foram perseguidos e mortos. Coloquemos diante de nossos olhos os ilustres apóstolos. Pedro, por inveja injusta, suportou não ou dois, mas numerosos trabalhos, e quando ele finalmente sofreu o martírio, partiu para o lugar de glória que lhe era devido. Por inveja, Paulo também obteve a recompensa da perseverança paciente, depois de ser 7 vezes lançado no cativeiro, obrigado a fugir e apedrejado. Depois de pregar tanto no leste como no oeste, ele ganhou reputação ilustre devido à sua fé, tendo ensinado a justiça para todo o mundo, e chegou ao limite extremo do oeste, onde sofreu o martírio sob os prefeitos. Assim ele foi removido do mundo e foi para o lugar santo, tendo provado ser um notável exemplo de paciência. Capítulo 6. A continuação. Vários outros mártires. A esses homens que passaram suas vidas na prática da santidade, deve ser adicionada uma grande multidão de eleitos, que, tendo por inveja suportado muitas indignidades e torturas, nos forneceu um exemplo mais excelente. Por inveja, aquelas mulheres, Danaides e Dircaé, sendo perseguidas, depois de terem sofrido tormentos terríveis e indescritíveis, terminaram o curso de sua fé com firmeza, e embora fracas de corpo, receberam uma recompensa nobre. A inveja afastou as esposas de seus maridos e mudou o ditado de nosso pai Adão que era, abre aspas, isto agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Fecha aspas. A inveja e a contenda derrubaram grandes cidades e arrasaram nações poderosas. Capítulo 7. Uma exortação ao arrependimento. Estas coisas, amados, nós escrevemos a você, não apenas para admoestá-los de seu dever, mas também para nos lembrarmos. Pois estamos lutando na mesma arena, e o mesmo conflito é atribuído a nós dois. Portanto, abandonemos os cuidados vãos e infrutíferos e nos aproximemos da gloriosa e venerável regra de nossa sagrada vocação. Prestemos atenção ao que é bom, agradável e aceitável aos olhos daquele que nos formou. Olhemos com firmeza para o sangue de Cristo e vejamos quão precioso é esse sangue para Deus, o qual, tendo sido derramado para nossa salvação, pôs a graça do arrependimento diante de todo o mundo. Voltemos a cada era que já passou e aprendamos que, de geração em geração, o Senhor concedeu um lugar de arrependimento a todos os que se converteriam a Ele. Noé pregou arrependimento, e todos os que o ouviram foram salvos. Jonas proclamou a destruição aos ninivitas, mas eles, arrependendo-se de seus pecados, propiciaram a Deus pela oração e obtiveram a salvação, embora fossem alheios ao pacto de Deus. Capítulo 8. Continuação com respeito ao arrependimento.
os ministros da graça de Deus têm, pelo Espírito Santo, falado de arrependimento, e o próprio Senhor de todas as coisas declarou com juramento a respeito disso em Ezequiel, capítulo 33, versículo 1. Abre aspas. Vivo, diz o Senhor, não desejo a morte do pecador, mas antes o seu arrependimento. Fecha aspas. Além disso, também se tem as graciosas declarações como em Ezequiel, capítulo 18, versículo 30. Abre aspas. Arrependei-vos, ó casa de Israel, da tua iniquidade. Fecha aspas. Também em Isaías, capítulo 1, nos versículos 16 a 20, ele fala assim. Abre aspas. Lava-te e torna-te limpo. Tire a maldade de suas almas de diante de meus olhos. Pare de seus maus caminhos e aprenda a fazer o bem. Busque o julgamento, liberte os oprimidos, julgue os órfãos e veja que a justiça seja feita à viúva. E venha, e vamos raciocinar juntos. Ele declara, embora seus pecados sejam como o carmesim, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam como o escarlate, eu os embranquecerei como a lã. E se quiserdes e me obedecerdes, comereis o bem da terra. Mas se recusardes e não me ouvirdes, a espada vos devorará, porque a boca do Senhor falou essas coisas. Fecha aspas. Desejando, portanto, que todos os seus amados fossem participantes do arrependimento, ele, por sua vontade onipotente, estabeleceu essas declarações. Capítulo 9, Exemplos dos Santos. Portanto, rendamos obediência à sua excelente e gloriosa vontade, e implorando a ele misericórdia e benevolência, enquanto abandonamos todos os trabalhos infrutíferos, 42 e contendas e inveja, que conduz à morte, voltemo-nos e recorramos às suas compaixões. Vamos com firmeza contemplar aqueles que ministraram perfeitamente para a sua glória excelente. Tomemos, por exemplo, Enoque, que, sendo considerado justo em obediência, foi trasladado, e nunca se soube que a morte acontecesse com ele. Noé, sendo encontrado fiel, pregou a regeneração para o mundo através de seu ministério, e o Senhor salvou por ele os animais que, de comum acordo, entraram na arca. Capítulo 10. Continuação. Abraão, denominado amigo de Deus, foi considerado fiel, visto que obedeceu às palavras de Deus. Ele, no exercício da obediência, saiu de seu próprio país, e de sua parentela, e da casa de seu pai, para que, ao abandonar um pequeno território, uma família fraca e uma casa insignificante, ele pode herdar as promessas de Deus. Pois Deus lhe disse em Gênesis, no capítulo 12, dos versículos de 1 a 3. Abre aspas. Sai da tua terra, e dentre a tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrar. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e serás abençoado. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoam, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Fecha aspas. E novamente, em sua partida de Ló, Deus lhe disse. Abre aspas. Levanta os teus olhos e olha desde o lugar onde agora estás, para o norte e para o sul, e para o leste e para o oeste, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência, para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, para que se um homem puder contar o pó da terra, então a tua descendência também será contada. Fecha aspas. E novamente a escritura diz, Deus deu à luz a Abrão e disse-lhe, olha agora para o céu, e conte as estrelas se puder numerá-las, assim será a tua semente. E Abrão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Por causa de sua fé e hospitalidade, um filho foi dado a ele em sua velhice, e no exercício da obediência, ele o ofereceu em sacrifício a Deus em uma das montanhas que ele lhe mostrou. Capítulo 11. Continuação. Ló. Por conta de sua hospitalidade e piedade, Ló foi salvo de Sodoma quando toda a região foi punida com fogo e enxofre, o Senhor tornando assim manifesto que ele não abandona aqueles que nele esperam, mas desiste daqueles que afastar-se dele para o castigo e a tortura. Para a esposa de Ló, que saiu com ele, sendo de uma mente diferente dele e não continuando em acordo com ele quanto à ordem que lhes foi dada, foi feita um exemplo disso, tornando-se uma estátua de sal até hoje. Isso foi feito para que todos soubessem que aqueles que têm mente dupla e desconfiam do poder de Deus trazem julgamento sobre si mesmos e se tornam um sinal para as próximas gerações. Capítulo 12. As recompensas da fé e hospitalidade. Raabe. Por causa de sua fé e hospitalidade, a prostituta Raabe foi salva.
Pois como está escrito no livro de Josué, no capítulo 2, quando os espiãos foram enviados por Josué, filho de Nun, a Jericó, o rei do país averiguou que eles tinham vindo espionar sua terra e mandou homens para prendê-los, a fim de que, quando presos, fossem colocados para morrer. Mas a hospitaleira Raabe os recebendo, escondeu-os no telhado de sua casa sob alguns talhos de linho. E quando os homens enviados pelo rei chegaram e disseram, abre aspas, veio a ti homens que vão espionar nossa terra, traga-os para fora, pois assim o rei ordena. Fecha aspas. Ela respondeu-lhes, abre aspas, os 2 homens que vocês procuram vieram a mim, mas rapidamente partiram e se foram. Fecha aspas. Assim, não revelou os espiões para eles. Então ela disse aos homens, abre aspas, sei com certeza que o Senhor vosso Deus vos deu esta cidade, porque o temor e o pavor de vos caíram sobre os seus habitantes. Portanto, quando tiverdes tomado, conservai a mim e a casa de meu pai em segurança. Fecha aspas. E eles disseram-lhe, abre aspas, acontecerá como nos falaste. Assim, portanto, quando souberes que estamos perto, reunirás toda a tua família sob o teu teto e eles serão preservados, mas todos os que forem encontrados fora da tua casa perecerão. Fecha aspas. Além disso, deram-lhe a sinal para este efeito, que ela deve pendurar em sua casa um fio escarlate. E assim eles deixaram manifesto que a redenção deveria fluir por meio do sangue do Senhor para todos aqueles que creem e esperam em Deus. Vejam, amados, que não havia apenas fé, mas profecia, nesta mulher. Capítulo 13, uma exortação à humildade. Portanto, irmãos, tenhamos uma mente humilde, deixando de lado toda altivez, orgulho, tolice e sentimentos irados, e hajamos segundo o que está escrito, pois o Espírito Santo diz no livro de Jeremias, capítulo 9, nos versículos 23 a 24. Abre aspas. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o poderoso na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas que aquele que se glorie, que seja no Senhor, em buscá-lo diligentemente, e fazer juízo e justiça. Fecha aspas. Estando especialmente atento às palavras do Senhor Jesus que ele falou, ensinando-nos mansidão e longanimidade. Pois assim ele falou no livro de Mateus, no capítulo 6, dos versículos 12 a 15. Abre aspas. Sede misericordiosos, para que alcanceis misericórdia. Perdoa, para que te seja perdoado. Como vos fizerdes, assim vos será feito. Como julgardes, assim sereis julgados. Como sois bondosos, a benignidade será mostrada a vós. Com que medida vos medirdes, com o mesmo vos será medido. Fecha aspas. Por este preceito e por estas regras, vamos nos estabelecer, para que andemos com toda a humildade em obediência às suas sagradas palavras. Pois a santa palavra diz em Isaías no capítulo 66, no versículo 2. Abre aspas. Para quem olharei, senão para aquele que é manso e pacífico, e que treme das minhas palavras? Fecha aspas. Capítulo 14. Devemos obedecer a Deus, e não aos autores da sedição. É certo e santo, portanto, homens e irmãos, antes obedecer a Deus, do que seguir aqueles que, por orgulho e sedição, se tornaram os líderes de uma emulação detestável. Pois não incorreremos em dano leve, mas sim em grande perigo, se nos rendermos precipitadamente às inclinações de homens que visam estimular contendas e tumultos, de modo a nos afastar do que é bom. Sejamos bons uns para com os outros segundo o padrão da eterna misericórdia e benignidade de nosso Criador. Pois está escrito em Provérbios, no capítulo 2, dos versículos 21 a 22. Abre aspas. Os de coração bondoso habitarão a terra, e os inocentes serão deixados sobre ela, mas os transgressores serão destruídos de sua face. Fecha aspas. E novamente a Escritura diz no Salmo 37, nos versículos 35 a 37. Abre aspas. Vi o ímpio muito exaltado e exaltado como os cedros do Líbano. Passei e eis que ele não era, e procurei diligentemente o seu lugar, e não pude encontrá-lo. Preserve a inocência e olhe para a equidade, porque haverá um resto para o homem pacífico. Fecha aspas. Capítulo 15. Devemos aderir àqueles que cultivam a paz, não àqueles que apenas fingem fazê-lo. Apeguemo-nos, portanto, àqueles que cultivam a paz com piedade, e não àqueles que hipocritamente professam desejá-la. Pois a Escritura diz em Isaías, capítulo 29, versículo 13. Abre aspas. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Fecha aspas. Em outro lugar a Escritura diz, em Salmos no capítulo 62, versículo 4. Abre aspas. Eles abençoam com a boca, mas amaldiçoam com o coração.
Fecha aspas. E novamente é dito no Salmo 78, nos versículos de 36 a 37. Abre aspas. Eles o amaram com a boca, e mentiu para ele com a língua deles. Mas o coração deles não era reto para com ele, nem foram eles fiéis ao seu pacto. Fecha aspas. Após isso é dito no Salmo 12, nos versículos 3 a 5. Abre aspas. Silenciem os lábios enganosos e a língua arrogante daqueles que disseram: vamos engrandecer a nossa língua. Nossos lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados me levantarei agora, diz o Senhor. Eu o colocarei em segurança. Eu tratarei com ele com confiança. Fecha aspas. Capítulo 16. Cristo como exemplo de humildade. Pois Cristo é daqueles que têm mente humilde, e não daqueles que se exaltam sobre seu rebanho. Nosso Senhor Jesus Cristo, o centro da majestade de Deus, não veio com pompa de orgulho ou arrogância, embora pudesse ter feito isso, mas em uma condição humilde, como o Espírito Santo havia declarado a respeito dele. Pois ele diz no livro de Isaías, no capítulo 53. Abre aspas. Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Declaramos a nossa mensagem em sua presença. Ele é, por assim dizer, uma criança e como uma raiz na terra sedenta. Ele não tem forma nem glória, sim, nós ouvimos, e ele não tinha forma nem formosura, mas sua forma era sem eminência, deficiente em comparação com a forma comum dos homens. Ele é um homem exposto a açoites e sofrimento, e familiarizado com a resistência do sofrimento, pois seu semblante estava desviado. Ele era desprezado e não estimado. Ele carrega nossas iniquidades e está triste por nós. Contudo, supomos que por sua própria conta ele foi exposto a trabalhos, açoites e aflições. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos extraviamos. Cada homem tem vagueado em seu próprio caminho, e o Senhor o entregou por nossos pecados, ao passo que ele, em meio aos seus sofrimentos, não abriu a boca. Ele foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como o cordeiro muda perante o seu tosqueador, assim ele não abre a boca. Em sua humilhação, seu julgamento foi retirado. Quem deve declarar sua geração? Pois sua vida foi tirada da terra. Pelas transgressões do meu povo ele foi trazido à morte. E darei o ímpio por seu sepulcro, e o rico por sua morte, porque ele não cometeu iniquidade, nem engano se achou em sua boca. E o Senhor tem o prazer de purificá-lo com açoites. Se fizeres uma oferta pelo pecado, a tua alma verá uma semente de longa vida. E o Senhor tem o prazer de aliviá-lo da aflição de sua alma, mostrar-lhe luz e formá-lo com entendimento, para justificar o justo que bem ministra a muitos. E ele mesmo levará seus pecados. Por isso herdará muitos e repartirá o despojo dos fortes. Porque sua alma foi entregue à morte, ele foi contado entre os transgressores e carregou os pecados de muitos, e por seus pecados foi libertado. Fecha aspas. E novamente ele diz no Salmo 22, nos versículos 6 a 8. Abre aspas. Eu sou um verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Eles falaram com seus lábios, abanam a cabeça, dizendo que ele esperava em Deus, que o livre, que o salve, visto que nele se agrada. Verdes, amados, qual é o exemplo que nos foi dado? Pois, se o Senhor assim se humilhou, o que faremos nós os que, por meio dele, estão sob o jugo de sua graça? Capítulo 17. Os santos como exemplos de humildade. Sejamos imitadores também daqueles que com peles de bode e ovelha andaram por aí proclamando a vinda de Cristo. Quero dizer Elias, Eliseu e Ezequiel entre os profetas, com aqueles outros a quem um testemunho semelhante é prestado nas Escrituras. Abraão foi especialmente honrado e chamado de amigo de Deus. Ainda assim, ele, sinceramente a respeito da glória de Deus, humildemente declarou: eu sou apenas pó e cinza. Além disso, está escrito no livro de Jó que Jó era um homem justo e irrepreensível, verdadeiro, temente a Deus e um só que se guardou de todo o mal. Mas mesmo assim trouxe uma acusação contra si mesmo. Ele disse, abre aspas, nenhum homem está livre de contaminação, mesmo que a sua vida seja apenas de um dia. Fecha aspas. Moisés foi chamado de fiel em toda a casa de Deus, e por meio de sua instrumentalidade, Deus puniu o Egito com pragas e torturas. Ainda assim, ele, embora tão honrado, não adotou uma linguagem altiva, mas disse quando o oráculo divino veio a ele da sarça. Abre aspas. Quem sou eu, para que me envies? Sou um homem de voz fraca e de língua lenta. Fecha aspas. E ele mais uma vez diz. Abre aspas.
Sou como a fumaça de uma panela. Fecha aspas. Capítulo 18. Davi como um exemplo de humildade. Mas o que diremos a respeito de Davi, a quem esse testemunho foi prestado, e de quem Deus disse? Abre aspas. Achei um homem segundo o meu coração, Davi, filho de Jessé, e com misericórdia eterna ungi. Fecha aspas. Mesmo assim, este mesmo homem disse a Deus no Salmo 51. Abre aspas. Tem misericórdia de mim, Senhor, segundo a tua grande misericórdia, e de acordo com a multidão de tuas compaixões, apaga minha transgressão. Lava-me ainda mais da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu reconheço a minha iniquidade, e o meu pecado está sempre diante de mim. Só contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, para que sejas justificado em tuas palavras, e possas vencer quando fores julgado. Pois eis que fui concebido em transgressões, e em meus pecados minha mãe me concebeu. Pois eis que amaste a verdade, as coisas secretas e ocultas da sabedoria tu me mostraste. Tu me espargirás com o ensopo, e ficarei limpo. Tu me lavarás, e ficarei mais branco do que a neve. Tu me farás ouvir alegria e alegria. Meus ossos, que foram humilhados, exultarão. Desvia de meus pecados a tua face, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova um espírito reto dentro de mim. Não me lances fora de tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Restaura para mim a alegria da tua salvação, e estabelece-me pelo teu Espírito governante. Ensinarei teus caminhos aos transgressores, e os ímpios se converterão a ti. Livra-me da culpa de sangue. 83 Ó Deus, Deus da minha salvação, a minha língua exultará na tua justiça. Ó Senhor, tu abrirás minha boca, e meus lábios anunciarão teu louvor. Pois, se tivesses desejado o sacrifício, eu o teria dado, mas não te deleita com holocaustos. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito ferido, um coração quebrantado e contrito que Deus não desprezará. Fecha aspas. Capítulo 19. Imitando esses exemplos, busquemos a paz. Assim, a humildade e a submissão piedosa de homens tão grandes e ilustres tornaram melhor não só a nós, mas também a todas as gerações anteriores, até mesmo tantos quantos receberam seus oráculos em temor e verdade. Portanto, tendo tantos exemplos grandes e gloriosos diante de nós, voltemos novamente à prática daquela paz que desde o início foi a marca colocada diante de nós. E olhemos firmemente para o Pai Criador do Universo, e apegue-se a seus poderosos e insuperavelmente grandes dons e benefícios de paz. Vamos contemplá-lo com nosso entendimento e olhar com os olhos de nossa alma para sua longanimidade. Vamos refletir o quão livre de ira ele está em relação a toda a sua criação. Capítulo 20. A paz e a harmonia do universo. Os céus, girando sob seu governo, estão sujeitos a ele em paz. Dia e noite seguem o curso designado por ele, de forma alguma atrapalhando um ao outro. O sol e a lua, com as companhias das estrelas, rolam em harmonia de acordo com seu comando, dentro de seus limites prescritos e sem qualquer desvio. A terra frutífera, de acordo com sua vontade, produz alimento em abundância, nas épocas adequadas, para o homem e os animais, e todos os seres viventes sobre ela, nunca hesitando, nem mudando nenhuma das ordenanças que ele fixou. Os lugares insondáveis dos abismos, e os arranjos indescritíveis do mundo inferior, são restringidos pelas mesmas leis. O vasto mar incomensurável, reunido por seu trabalho em várias bacias, nunca ultrapassa os limites colocados em torno dele, mas faz como ele ordenou. Pois ele disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. O oceano, intransponível para o homem, e os mundos além dele, são regulados pelos mesmos decretos do Senhor. As estações da primavera, verão, outono e inverno, pacificamente dão lugar umas às outras. Os ventos em seus vários locais cumprem, no tempo devido, seu serviço sem impedimentos. As fontes sempre fluentes, formadas tanto para o prazer quanto para a saúde, fornecem sem falta seus seios para a vida dos homens. O menor dos seres vivos se reúne em paz e harmonia. Tudo isso o grande Criador e Senhor de tudo designou para existir em paz e harmonia, ao passo que ele faz o bem a todos, mas mais abundantemente a nós que fugimos em busca de refúgio em suas misericórdias por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem seja glória e majestade para todo sempre. Amém. Capítulo 21. Vamos obedecer a Deus, e não aos autores da sedição. Tomem cuidado, amados, para que as muitas bondades de Deus não levem à condenação de todos nós. Pois assim deve ser, a menos que andemos dignos dele, como somente façamos as coisas que são boas e agradáveis aos seus olhos.
Pois a Escritura diz em Provérbios, no capítulo 20, versículo 27. Abre aspas. O Espírito do Senhor é uma candeia que esquadrinha as partes secretas do ventre. Fecha aspas. Vamos refletir quão perto ele está, e que nenhum dos pensamentos ou raciocínios nos quais nos envolvemos estão escondidos dele. É certo, portanto, que não devemos deixar o posto que sua vontade nos designou. De preferência, ofendamos os homens que são tolos, imprudentes e altivos, e que se gloriam no orgulho de suas palavras, do que ofendem a Deus. Vamos reverenciar o Senhor Jesus Cristo, cujo sangue foi dado por nós. Tenhamos estima por aqueles que nos governam. Honremos os idosos entre nós. Vamos treinar os jovens no temor de Deus. Vamos direcionar nossas esposas para o que é bom. Que exibam o adorável hábito da pureza em toda a sua conduta. Que mostrem a sincera disposição de mansidão. Que eles tornem manifesto o comando que eles têm de sua língua, por sua maneira 92 de falar. Que eles demonstrem seu amor, não preferindo 93 uns aos outros, mas mostrando igual afeição por todos os que piedosamente temem a Deus. Que seus filhos sejam participantes do verdadeiro treinamento cristão, que aprendam quão grande é a humildade para com Deus, quanto o espírito de pura afeição pode prevalecer com ele, quão excelente e grande é o seu temor, e como ele salva todos os que nele andam como uma mente pura. Pois ele é um esquadrinhador dos pensamentos e desejos do coração, seu sopro está em nós, e quando ele quiser, ele o tirará. Capítulo 22. Essas exortações são confirmadas pela fé cristã, que proclama a miséria da conduta pecaminosa. Agora, a fé que está em Cristo confirma todas essas admoestações. Pois ele mesmo, pelo Espírito Santo, nos dirige assim no Salmo 34, nos versículos de 11 a 17. Abre aspas. Venham, filhos, ouçam-me, eu vou te ensinar o temor do Senhor. Qual é o homem que deseja a vida e ama ver dias bons? Proteja a tua língua do mal, e teus lábios de falar mal. Afastem-se do mal e façam o bem. Busque a paz e persigam-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão abertos às suas orações. A face do Senhor é contra os que praticam o mal, para cortar da terra a lembrança deles. Os justos clamaram, e o Senhor os ouviram e os livraram de todas as suas angústias. Fecha aspas. E no Salmo 32, versículo 10. Abre aspas. Muitas são as açoites designadas para os iníquos, mas a misericórdia cercará aqueles que esperam no Senhor. Fecha aspas. Capítulo 23. Sede humildes e acreditem que Cristo voltará. O Pai todo misericordioso e benigno tem entranhas de compaixão para com aqueles que o temem e gentil e amorosamente concede seus favores para aqueles que vêm a Ele com uma mente simples. Portanto, não sejamos ambíguos, nem deixe nossa alma ser elevada por causa de seus dons excessivamente grandes e gloriosos. Longe de nós esteja o que está escrito. Abre aspas. Desgraçados são os que têm mente dobre e coração duvidoso, que dizem, estas coisas temos ouvido desde os tempos de nossos pais, mas eis que envelhecemos e nada disso nos aconteceu. Fecha aspas. Ó tolos! Compare-se a uma árvore, tome por exemplo a videira. Em primeiro lugar, ela perde as folhas, depois brota, a seguir lança folhas e depois floresce. Depois vem a fruta azeda, e depois vem a fruta amadurecida. Vocês percebem como em pouco tempo o fruto de uma árvore amadurece. Na verdade, logo e de repente a sua vontade será cumprida, como a Escritura também testifica, dizendo em Hebreus, no capítulo 10, versículo 37. Abre aspas. Rapidamente virá e não tardará. Fecha aspas. E no profeta Malaquias, no capítulo 3, no versículo 1. Abre aspas. O Senhor virá repentinamente ao seu templo, sim, o Santo para quem olhais. Fecha aspas. Capítulo 24. Deus continuamente nos mostra na natureza que haverá uma ressurreição. Vamos considerar, amado, como o Senhor continuamente nos prova que haverá uma ressurreição futura, da qual Ele deu ao Senhor Jesus Cristo as primícias ao ressuscitá-lo dos mortos. Vamos contemplar, amados, a ressurreição que está acontecendo em todos os momentos. Dia e noite nos declaram a ressurreição. A noite cai para dormir e o dia surge. O dia vai embora e a noite vem. Vejamos os frutos da terra, como ocorre a semeadura do grão. O semeador 102 sai e o lança no solo, e a semente sendo assim espalhada, embora seca e nua quando caiu sobre a terra, é gradualmente dissolvida. Então, de sua dissolução, o grande poder da providência do Senhor o levanta novamente, e de uma semente muitos surgem e dão frutos. Capítulo 25. A fênix, um emblema de nossa ressurreição.
Consideremos aquele maravilhoso sinal da ressurreição que ocorre nas terras orientais, ou seja, na Arábia e nos países vizinhos. Existe um certo pássaro, que se chama fênix. Este é o único de seu tipo e vive 500 anos. E quando o tempo de sua dissolução se aproxima e ele deve morrer, ele constrói um ninho de olíbano, mirra e outras especiarias, no qual, quando o tempo se esgota, ele entra e morre. Mas à medida que a carne se apodrece, um certo tipo de verme é produzido, o qual, sendo nutrido pelo suco do pássaro morto, dá origem a asas e penas. Então, quando adquiriu força, assume o ninho no qual estão os ossos de seu pai, levando-os, passa da terra da Arábia para o Egito, para a cidade chamada Heliópolis. E, em dia aberto, voando à vista de todos os homens, ele os coloca no altar do sol e, tendo feito isso, corre de volta para sua antiga morada. Os sacerdotes então inspecionam os registros das datas e descobrem que ele retornou exatamente quando o 500º ano foi completado. Capítulo 26. Nós nos levantaremos novamente, assim como a Escritura também testifica. Então consideramos algo grande e maravilhoso para o Criador de todas as coisas, levantar novamente aqueles que o serviram piedosamente na certeza de uma boa fé, quando mesmo por um pássaro ele nos mostra a grandeza de seu poder para cumprir suas promessas. Pois a Escritura diz em certo lugar: Tu me levantarás, e eu te confessarei. 105. E novamente: Deitei-me e dormi, eu acordei, porque tu estás comigo. 106. E novamente: Jó diz no capítulo 19, nos versículos 25 e 26. Abre aspas. Tu ressuscitarás esta minha carne, que tem sofrido todas essas coisas. Fecha aspas. Capítulo 27. Na esperança da ressurreição, apeguemo-nos ao Deus onipotente e onisciente. Tendo então esta esperança, vamos deixar que nossas almas sejam ligadas àquele que é fiel em suas promessas e justo em seus julgamentos. Aquele que nos ordenou não mentir, muito mais a si mesmo não mentirá, pois nada é impossível para Deus, exceto mentir. Portanto, que sua fé seja despertada novamente em nós, e consideremos que todas as coisas estão perto dele. Pela palavra de seu poder, ele estabeleceu todas as coisas, e por sua palavra pode destruí-las. Quem lhe dirá: que fizeste? Ou, quem resistirá ao poder da sua força? Quando e como lhe agrada, ele fará todas as coisas, e nenhuma das coisas determinadas por ele passará. Todas as coisas estão abertas diante dele, e nada pode ser escondido de seu conselho. Afinal, como diz o Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento mostra a obra de suas mãos. Dia a dia profere palavras, e noite a noite mostra conhecimento. E não há palavras nem discursos cujas vozes não sejam ouvidas. Capítulo 28. Deus vê todas as coisas. Evitemos, pois, a transgressão. Desde então, todas as coisas são vistas e ouvidas por Deus. Vamos temer e abandonar as obras iníquas que procedem dos maus desejos. 114. Para que, por meio de sua misericórdia, sejamos protegidos dos julgamentos que virão. Pois para onde qualquer um de nós pôde fugir de sua mão poderosa? Ou que mundo receberá qualquer um daqueles que fogem dele? Pois a Escritura diz no Salmo 139, nos versículos 7 a 10. Abre aspas. Para onde irei, e onde me esconderei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu for até os confins da terra, aí está a tua destra. Se eu arrumo a minha cama no abismo, aí está o teu espírito. Fecha aspas. Para onde, então, irá alguém, ou para onde escapará daquele que tudo compreende? Capítulo 29. Aproximemo-nos também de Deus com pureza de coração. Vamos então nos aproximar dele com santidade de espírito, levantando as mãos puras e imaculadas a ele, amando o nosso gracioso e misericordioso Pai, que nos fez participantes das bênçãos de seus eleitos. Pois assim está escrito em Deuteronômio, no capítulo 32, nos versículos de 8 a 9. Abre aspas. Quando o Altíssimo dividiu as nações, quando espalhou os filhos de Adão, ele fixou os limites das nações de acordo com o número dos anjos de Deus. Seu povo Jacó tornou-se a porção do Senhor, e Israel o quinhão de sua herança. Fecha aspas. E em outro lugar a Escritura diz, abre aspas. Eis que o Senhor toma para si uma nação do meio das nações, como um homem colhe as primícias de sua eira, e dessa nação sairá o Santo dos Santos. Fecha aspas. Capítulo 30. Façamos o que agrada a Deus, e fujamos daqueles que ele odeia, para que sejamos abençoados.
Vendo, portanto, que somos a porção do Santo, façamos todas as coisas que pertencem à santidade, evitando toda calúnia, todos os abraços abomináveis e impuros, junto com toda a embriaguez, todas as luxúrias abomináveis, adultério detestável, todo orgulho execrável, buscando sempre a mudança. Porque Deus, segundo a Escritura, resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. Apeguemo-nos, então, àqueles a quem a graça foi dada por Deus. Vamos nos revestir de concórdia e humildade, sempre exercendo autocontrole, estando longe de todo sussurro e calúnia, sendo justificado por nossas obras, e não por nossas palavras. Pois a Escritura diz no livro de Jó, no capítulo 11, dos versículos de 2 a 3. Abre aspas. Aquele que muito fala, muito ouvirá em resposta. E aquele que está pronto para falar se considera justo. Bem-aventurado aquele que nasceu da mulher e viveu apenas por pouco tempo. Não se dedique a muito falar. Fecha aspas. O nosso louvor seja em Deus e não em nós, pois Deus odeia aqueles que se recomendam. Que o testemunho de nossas boas ações seja prestado por outros, como foi no caso de nossos antepassados justos. Ousadia, arrogância e audácia pertencem àqueles que são amaldiçoados por Deus, mas moderação, humildade e mansidão para com os que são abençoados por Ele. Capítulo 31. Vejamos por que meios podemos obter a bênção divina. Vamos nos apegar então à sua bênção e considerar quais são os meios de possuí-la. Vamos pensar sobre as coisas que aconteceram desde o início. Por que razão nosso pai Abraão foi abençoado? Não foi porque ele operou a justiça e a verdade pela fé. Isaac, com perfeita confiança, como se soubesse o que estava para acontecer, alegremente se rendeu em sacrifício. Jacó, por causa de seu irmão, saiu com humildade de sua própria terra, e veio a Labão e serviu, e foi-lhe dado o cetro das 12 tribos de Israel. Capítulo 32. Não somos justificados por nossas próprias obras, mas pela fé. Todo aquele que considerar francamente cada particular, reconhecerá a grandeza dos dons que foram dados por ele. Pois dele surgiram os sacerdotes e todos os levitas que ministram no altar de Deus. Dele também desceu nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a carne dele surgiram reis, príncipes e governantes da raça de Judá. Nem estão suas outras tribos em pequena glória, visto que Deus havia prometido que a semente dele seria como as estrelas do céu. Todas essas, portanto, foram altamente honradas e engrandecidas, não por si mesmas ou por causa delas próprios trabalhos, ou pela justiça que eles praticaram, mas por meio da operação de sua vontade. E nós, também, sendo chamados por sua vontade em Cristo Jesus, não somos justificados por nós mesmos, nem por nossa própria sabedoria, ou entendimento, ou piedade, ou obras que realizamos em santidade de coração, mas por aquela fé pela qual, desde o princípio, o Deus Todo-Poderoso justificou todos os homens, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Capítulo 33. Mas não abandonemos a prática das boas obras e do amor. O próprio Deus é um exemplo de boas obras para nós. O que devemos fazer, então, irmãos? Devemos nos tornar indolentes em fazer o bem e deixar de praticar o amor? Deus não permita que tal curso seja seguido por nós. Em vez disso, vamos nos apressar com toda a energia e disposição de espírito para realizar toda boa obra. Pois o Criador e Senhor de tudo se regozija em suas obras. Pois por seu infinitamente grande poder, Ele estabeleceu os céus e por sua incompreensível sabedoria os adornou. Ele também separou a terra da água que a rodeia e fixou-a no fundamento imóvel de sua própria vontade. Também os animais que estão sobre ela, Ele ordenou a existência por sua própria palavra. Da mesma forma, quando Ele formou o mar e as criaturas vivas que estão nela, Ele as encerrou dentro de seus próprios limites por seu próprio poder. Acima de tudo, com suas mãos santas e imaculadas, Ele formou o homem, a mais excelente de suas criaturas, e verdadeiramente grande por meio do entendimento que lhe foi dado, a semelhança expressa de sua própria imagem. Pois assim disse Deus no livro de Gênesis, no capítulo 1, nos versículos de 26 a 27. Abre aspas. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então Deus fez o homem e mulher os criou. Fecha aspas. Tendo assim consumado todas essas coisas, Ele os aprovou e os abençoou, e disse, abre aspas, tornem-se fecundos e multipliquem-se. Fecha aspas. Vemos, então, como todos os homens justos foram adornados com boas obras, e como o próprio Senhor, adornando-se com suas obras, se alegrou. Tendo, portanto, tal exemplo, vamos, sem demora, concordar com a sua vontade, e vamos trabalhar a obra da justiça com todas as nossas forças.
Capítulo 34. Grande é a recompensa das boas obras com Deus. Unidos em harmonia, vamos implorar essa recompensa dele. O bom servo 138 recebe o pão do seu trabalho com confiança. O preguiçoso e indolente não pode olhar seu patrão na cara. É necessário, portanto, que sejamos rápidos na prática de fazer o bem, pois dele procedem todas as coisas. E assim ele nos adverte, em várias passagens, dizendo, abre aspas, eis que o Senhor vem, e sua recompensa está diante de sua face, para retribuir a cada um segundo sua obra. Fecha aspas. Ele nos exorta, portanto, de todo o coração a atender a isso, 140 para que não sejamos preguiçosos ou indolentes em qualquer boa obra. Que nossa jactância e confiança estejam nele. Vamos nos submeter à sua vontade. Vamos considerar toda a multidão de seus anjos, como eles estão sempre prontos para ministrar a sua vontade. Pois a Escritura diz, abre aspas, 10.000 vezes 10.000 ficavam ao seu redor e milhares de milhares ministravam a ele e clamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor de Sabaoth, toda a criação está cheia de sua glória. Fecha aspas. E vamos, portanto, ajuntando-nos conscienciosamente em harmonia, clamar a ele fervorosamente, como com uma boca, para que sejamos participantes de suas grandes e gloriosas promessas. Pois a Escritura diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, abre aspas, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que ele preparou para os que por ele esperam. Fecha aspas. Capítulo 35. Imensa é esta recompensa. Como iremos obtê-la? Quão abençoados e maravilhosos, amados, são os dons de Deus. Vida na imortalidade, esplendor na justiça, verdade na confiança perfeita, fé na segurança, autocontrole na santidade. E tudo isso está sob o conhecimento de nossos entendimentos agora. O que então serão as coisas que estão preparadas para os que esperam por ele? O Criador e Pai de todos os mundos, o Santíssimo, só conhece sua quantidade e sua beleza. Portanto, esforcemo-nos seriamente para sermos encontrados no número daqueles que esperam por ele, a fim de que possamos participar de seus dons prometidos. Mas como, amados, isso deve ser feito? Se nosso entendimento for fixado pela fé em Deus, se buscarmos fervorosamente as coisas que são agradáveis e aceitáveis para ele, se fizermos as coisas que estão em harmonia com sua vontade irrepreensível, e se seguirmos o caminho da verdade, rejeitando de nós toda injustiça e iniquidade, junto com toda cobiça, contenda, práticas malignas, engano, sussurro e calúnia, todo ódio a Deus, orgulho e arrogância, vanglória e ambição. Pois os que fazem tais coisas são odiosos a Deus, e não só os que as praticam, mas também os que têm prazer naquelas que as praticam. Pois a Escritura diz, abre aspas, mas Deus disse ao pecador, porque proclama os meus estatutos, e põe o meu pacto na boca, visto que odeias a instrução, e lanças as minhas palavras atrás de ti? Quando viste um ladrão, consentiste com ele, e pagas a tua porção com os adúlteros. A tua boca abundou em maldade, e a tua língua maquinou o engano. Tu estás sentado e falaste contra teu irmão, caluniaste o filho de tua própria mãe. Estas coisas fizeste e eu me calei. Tu pensaste, perverso, que eu deveria ser igual a ti. Eu, porém, te repreendo e me colocarei diante de ti. Considerai agora estas coisas, vos que se esquecem de Deus, para que ele não vos faça em pedaços como a um leão, e não haja quem os livre. O sacrifício de louvor me glorificará, e existe um caminho pelo qual eu mostrarei a ele a salvação de Deus. Fecha aspas. Capítulo 36. Todas as bênçãos nos são dadas por meio de Cristo. É desse modo, amados, que encontramos o nosso Salvador, Jesus Cristo, o sumo sacerdote de todas as nossas ofertas, o defensor e ajudador da nossa enfermidade. Por ele olhamos para as alturas do céu. Por ele contemplamos, como um espelho, seu semblante imaculado e excelente. Por ele são abertos os olhos de nossos corações. Por ele, nosso entendimento tolo e obscuro floresce novamente em direção à sua luz maravilhosa. Por ele o Senhor quis que experimentássemos o conhecimento imortal. É dito na carta aos Hebreus sobre ele, no capítulo 1, dos versículos 3 a 4 o seguinte, abre aspas, o qual, sendo o brilho de sua majestade, é tanto maior do que os anjos, quanto por herança obteve um nome mais excelente do que eles. Fecha aspas. A Escritura também diz que faz dos seus espíritos anjos, e dos seus ministros uma chama de fogo. Mas a respeito de seu filho o Senhor falou assim, abre aspas, tu és meu filho, hoje eu te gerei.
Pede-me, e eu te darei os gentios por tua herança, e os confins da terra por tua possessão. Fecha aspas. E novamente depois ele lhe diz. Abre aspas. Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos o teu estrado. Fecha aspas. Mas quem são seus inimigos? Capítulo 37. Cristo é nosso líder e nós, seus soldados. Vamos então, homens e irmãos, com toda a energia agirmos como soldados, de acordo com seus santos mandamentos. Consideremos aqueles que servem aos nossos generais, com que ordem, obediência e submissão realizam as coisas que lhes são ordenadas. Todos não são prefeitos, nem comandantes de 1000, nem de 100, nem de 50, nem semelhantes, mas cada um em sua própria categoria executa as coisas comandadas pelo rei e pelos generais. O grande não pode subsistir sem o pequeno, nem o pequeno sem o grande. Há uma espécie de mistura em todas as coisas, e daí surge a vantagem mútua. Tomemos nosso corpo como exemplo. A cabeça não é nada sem os pés, e os pés não são nada sem a cabeça. Sim, os menores membros de nosso corpo são necessários e úteis para todo o corpo. Mas todos trabalham harmoniosamente juntos e estão sob uma regra comum para a preservação de todo o corpo. Capítulo 38. Deixe os membros da igreja se submeterem, e ninguém se exalte acima do outro. Que todo o nosso corpo, então, seja preservado em Cristo Jesus, e que cada um esteja sujeito ao seu próximo, de acordo com o dom especial que lhe foi concedido. Que o forte não despreze o fraco, e que o fraco mostre respeito pelo forte. Que o rico cuide das necessidades dos pobres, e que o pobre bendiga a Deus, porque ele lhe deu por quem suas necessidades podem ser supridas. Deixe o homem sábio mostrar sua sabedoria, não por meras palavras, mas por meio de boas ações. Que o humilde não dê testemunho para si mesmo, mas deixe um testemunho para ser dado a ele por outro. Que aquele que é puro na carne não se orgulhe disso, e se vanglorie, sabendo que foi outro que lhe deu o dom de continência. Vamos considerar, então, irmãos, de que matéria fomos feitos, que em que tipo de seres viemos ao mundo, como se saíssemos de um sepulcro e da escuridão total. Aquele que nos fez e nos formou, tendo preparado seus dons abundantes para nós antes de nascermos, nos apresentou o seu mundo. Visto que, portanto, recebemos todas essas coisas dele, devemos agradecer a ele por tudo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Capítulo 39. Não há razão para presunção. Homens tolos e sem consideração, que não têm sabedoria nem instrução, zombam de nós e zombam de nós, ansiosos por se exaltar em seus próprios conceitos. Pois o que um mortal pôde fazer? Ou que força há em alguém feito do pó? Pois está escrito no livro de Jó. Abre aspas. Não havia forma nenhuma diante dos meus olhos, apenas ouvi um som e uma voz dizendo, e então, deve o homem ser puro diante do Senhor. Ou tal pessoa será considerada irrepreensível em seus atos, visto que ele não confia em seus servos, e acusou até mesmo seus anjos de perversidade. O céu não é limpo aos seus olhos, quanto menos os que habitam em casas de barro, das quais também nós mesmos fomos feitos. Ele os feriu como uma mariposa, e desde a manhã até a noite eles não permanecem. Por não poderem fornecer assistência a si mesmos, eles pereceram. Ele soprou sobre eles, e eles morreram, porque não tinham sabedoria. Mas chame agora, se alguém te responder, ou se tu olhares para algum dos santos anjos, pois a ira destrói o homem insensato, e a inveja mata o que está errado. Eu vi os tolos criando raízes, mas sua habitação logo foi consumida. Que seus filhos estejam longe de segurança, sejam eles desprezados diante das portas daqueles menos do que eles, e não haverá quem os livre. Pois o que foi preparado para eles, os justos comerão, e não serão entregues ao mal. Fecha aspas. Capítulo 40. Vamos preservar na igreja a ordem designada por Deus. Essas coisas, portanto, sendo manifestas a nós, e visto que olhamos nas profundezas do conhecimento divino, cabe-nos fazer todas as coisas na sua devida ordem, que o Senhor nos ordenou que realizássemos em tempos determinados. Ele ordenou ofertas a serem apresentadas e serviço a ser realizado a ele, e isso não irrefletidamente ou irregularmente, mas nos tempos e horas designados. Onde e por quem ele deseja que essas coisas sejam feitas, ele mesmo fixou por sua própria vontade suprema, a fim de que todas as coisas, sendo piedosamente feitas de acordo com sua boa vontade, possam ser aceitáveis a ele. Aqueles, portanto, que apresentam suas as ofertas nos tempos determinados são aceitas e abençoadas, pois, visto que seguem as leis do Senhor, não pecam.
pois seus próprios serviços peculiares são atribuídos ao sumo sacerdote, e seu próprio lugar apropriado é prescrito aos sacerdotes, e seus próprios ministérios especiais recaem sobre os levitas. O leigo está sujeito às leis que dizem respeito aos leigos. Capítulo 41, continuação do mesmo assunto. Que cada um de vocês, irmãos, dê graças a Deus na sua própria ordem, vivendo em sã consciência, com a devida gravidade, e não extrapolando a regra do ministério que lhe é prescrita. Não em todo lugar, irmãos, são oferecidos os sacrifícios diários, ou as ofertas pacíficas, ou as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, mas somente em Jerusalém. E mesmo ali eles não são oferecidos em nenhum lugar, mas apenas no altar diante do templo, o que é oferecido sendo primeiro cuidadosamente examinado pelo sumo sacerdote e pelos ministros já mencionados. Aqueles, portanto, que fazem qualquer coisa além do que é agradável à sua vontade, são punidos com a morte. Vejam, irmãos, que quanto maior o conhecimento que nos foi concedido, maior também é o perigo a que estamos expostos. Capítulo 42, a ordem dos ministros na igreja. Os apóstolos pregaram o Evangelho para nós do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo o fez por meio de Deus. Cristo, portanto, foi enviado por Deus, e os apóstolos, por Cristo. Ambas as nomeações, então, foram feitas de forma ordenada, de acordo com a vontade de Deus. Tendo, portanto, recebido suas ordens, e estando totalmente assegurados pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e estabelecidos na palavra de Deus, com plena certeza do Espírito Santo, eles saíram proclamando que o reino de Deus estava próximo. E, assim, pregando por países e cidades, eles designaram os primeiros frutos de seus trabalhos, tendo-os primeiro provado pelo Espírito, para serem bispos e diáconos daqueles que deveriam depois crer. Tampouco era uma coisa nova, visto que, de fato, muitas eras antes de ter sido escrito sobre bispos e diáconos. Pois assim diz a Escritura, abre aspas, designarei seus bispos em justiça, e seus diáconos na fé. Fecha aspas. Capítulo 43, Moisés da Antiguidade acalmou a contenda que surgiu a respeito da dignidade sacerdotal. E que maravilha é se aqueles em Cristo a quem Deus confiou tal dever, designaram aqueles ministros antes mencionados, quando o bendito Moisés, que também era um servo fiel em toda a sua casa, anotou nos livros sagrados todas as injunções que foram dadas a ele, e quando os outros profetas também o seguiram, dando testemunho com o consentimento das ordenanças que ele havia designado. Pois, quando surgiu a rivalidade a respeito do sacerdócio, e as tribos disputavam entre si sobre qual deles deveria ser adornado com aquele título glorioso, ele ordenou que os 12 príncipes das tribos trouxessem suas varas, cada um sendo inscrito com o nome das suas tribos. E ele os tomou, os selou com as argolas dos príncipes das tribos, e os pôs no tabernáculo do testemunho sobre a mesa de Deus. Fechando as portas do tabernáculo, selou as chaves, como fizera com as varas, e disse-lhes: homens e irmãos, a tribo cuja vara florescerá Deus escolheu para cumprir o ofício do sacerdócio e ministrar para ele. E ao amanhecer ele reuniu todo Israel, 600.000 homens, e mostrou os selos aos príncipes das tribos, e abriu o tabernáculo do testemunho, e trouxe as varas. E descobriu-se que a vara de Arão não apenas havia florescido, mas também produzia frutos. O que vocês pensam, amados? Moisés não sabia de antemão que isso aconteceria. Sem dúvida ele sabia, mas ele agiu assim, para que não houvesse sedição em Israel, e para que o nome do verdadeiro e único Deus fosse glorificado, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Capítulo 44. As ordenanças dos apóstolos, para que não houvesse contenda a respeito do ofício sacerdotal. Nossos apóstolos também sabiam, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e haveria contenda por causa do ofício do episcopado. Por esta razão, portanto, na medida em que obtiveram um perfeito conhecimento prévio disso, eles nomearam os ministros já mencionados, e depois deram instruções, que, quando estes adormecessem, outros homens aprovados deveriam sucedi-los em seu ministério. Somos da opinião, portanto, que aqueles nomeados por eles, ou posteriormente por outros homens eminentes, com o consentimento de toda a igreja, e que serviram irrepreensivelmente ao rebanho de Cristo com espírito humilde, pacífico e desinteressado, e por muito tempo possuiu a boa opinião de todos, não pode ser justamente demitido do ministério. Pois o nosso pecado não será pequeno, se expulsarmos do episcopado aqueles que cumpriram de maneira irrepreensível e sagrada seus deveres. Bem-aventurados os presbíteros que, tendo terminado sua carreira antes, obtiveram uma saída fecunda e perfeita deste mundo.
pois não temem que alguém os prive do lugar que agora os designou. Mas vemos que retirastes do ministério alguns homens de excelente comportamento, que eles cumpriram de maneira irrepreensível e honrada. Capítulo 45. Cabe ao ímpio irritar os justos. Irmãos, vocês gostam de contendas e são cheios de zelo pelas coisas que não pertencem à salvação. Examiné cuidadosamente as Escrituras, que são as verdadeiras declarações do Espírito Santo. Observem que nada de injusto ou falso está escrito neles. Lá você não descobrirá que os justos foram expulsos por homens que eram santos. Os justos foram de fato perseguidos, mas apenas pelos ímpios. Eles foram lançados na prisão, mas apenas pelos ímpios. Foram apedrejados, mas apenas por transgressores. Eles foram mortos, mas apenas pelos amaldiçoados, e aqueles que conceberam uma inveja injusta contra eles. Expostos a tais sofrimentos, eles os suportaram gloriosamente. Pois o que diremos, irmãos? Daniel foi lançado na cova dos leões por aqueles que temiam a Deus. Estariam Ananias, Azarias e Michael encerrados em uma fornalha de fogo por aqueles que observavam a grande e gloriosa adoração do Altíssimo. Longe de nós esse pensamento. Quem, então, foram eles que fizeram essas coisas? Os odiosos e cheios de toda a maldade foram despertados a tal ponto de fúria que infligiram tortura àqueles que serviam a Deus com um propósito santo e irrepreensível de coração, sem saber que o Altíssimo é o defensor e protetor de todos os que veneram como uma consciência pura seu nome excelente. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Mas aqueles que com confiança suportaram estas coisas são agora herdeiros de glória e honra, e foram exaltados e feitos ilustres por Deus em seu memorial para todo sempre. Amém. Capítulo 46. Apeguemo-nos aos justos. Sua contenda é perniciosa. Tais exemplos, portanto, irmãos, é certo que os devemos seguir, visto que está escrito. Abre aspas. Apegai-vos ao santo, porque aqueles que se apegam a eles próprios serão santificados. Fecha aspas. E novamente, em outro lugar, a Escritura diz. Abre aspas. Com um homem inofensivo te mostrarás inofensivo, e com um homem eleito serás eleito, e com um homem perverso te mostrarás perverso. Fecha aspas. Apeguemo-nos, portanto, aos inocentes e justos, visto que estes são os eleitos de Deus. Porque existem contendas e tumultos e divisões e cismas e guerras entre vocês. Não temos nós todos um só Deus e um só Cristo? Não existe um Espírito de graça derramado sobre nós? E não temos nós um chamado em Cristo? Porque dividimos e despedaçamos os membros de Cristo, e levantamos contendas contra o nosso próprio corpo, e chegamos a tal ponto da loucura que esquecemos que somos membros um dos outros. Lembre-se das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele disse, abre aspas, ai daquele homem. Era melhor para ele nunca ter nascido, do que ter lançado uma pedra de tropeço a um dos meus eleitos. Seria melhor para ele que uma pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço, e que fosse afundado nas profundezas do mar. Seu cisma subverteu a fé de muitos, desanimou muitos, deu origem à dúvida em muitos, e tem causado sofrimento a todos nós. E ainda assim sua sedição continua. Capítulo 47. Sua discórdia recente é pior do que a anterior, que aconteceu nos tempos de Paulo. Leiam a epístola do abençoado apóstolo Paulo. O que ele escreveu a vocês no momento em que o evangelho começou a ser pregado. Na verdade, sob a inspiração do Espírito, ele escreveu a vocês sobre vocês mesmos, e Cefas e Apolo, porque mesmo então grupos haviam sido formados entre vocês. Mas essa inclinação para um acima do outro acarretou menos culpa sobre vocês, visto que suas parcialidades foram então mostradas para com os apóstolos, já de grande reputação, e para com o homem a quem eles haviam aprovado. Mas agora reflita quem são aqueles que o perverteravam e diminuíram a fama de seu famoso amor fraternal. É vergonhoso, meus amados. Sim, altamente vergonhoso e indigno de sua profissão cristã, que se deve ouvir falar de que a mais firme e antiga igreja dos Coríntios deveria, por causa de uma ou duas pessoas, se envolver em sedição contra seus presbíteros. E esse boato chegou não apenas a nós, mas também àqueles que estão desconectados de nós. De forma que, por seu cisma, o nome do Senhor é blasfemado, enquanto o perigo também é trazido sobre vocês. Capítulo 48. Retornemos à prática do amor fraterno. Vamos, portanto, com toda pressa, pôr um fim a este estado de coisas. E vamos prostrar-nos diante do Senhor e suplicar-lhe com lágrimas, que ele misericordiosamente se reconcilie conosco e nos restaure a nossa prática anterior adequada e santa de amor fraternal.
pois tal conduta é a porta da justiça, que está aberta para a obtenção da vida, como está escrito no Salmo 118, nos versículos de 19 a 20. Abre aspas. Abra-me as portas da justiça, entrarei por eles e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, os justos entrarão por ela. Fecha aspas. Embora, portanto, muitas portas tenham sido abertas, esta porta da justiça é aquela porta em Cristo, pelo qual bem-aventurados todos os que entraram e dirigiram seu caminho em santidade e justiça, fazendo todas as coisas sem desordem. Deixe um homem ser fiel, que ele seja poderoso na expressão de conhecimento, que ele seja sábio no julgamento de palavras, que ele seja puro em todas as suas ações. Contudo, quanto mais ele parece ser superior aos outros nesses aspectos, mais humilde ele deve ser e buscar o bem comum de todos, e não apenas seu próprio benefício. Capítulo 49 – O louvor do amor. Quem tem amor em Cristo, guarde os mandamentos de Cristo. Quem pode descrever o vínculo abençoado do amor de Deus? Qual homem é capaz de dizer a excelência de sua beleza, como deve ser contada? A altura a que o amor exalta é indescritível. O amor nos une a Deus. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor tudo sofre, é longânimo em todas as coisas. Não há nada vil, nada arrogante no amor. O amor não admite cismas. O amor não dá origem a sedições. O amor faz todas as coisas em harmonia. Por amor todos os eleitos de Deus foram feitos perfeitos. Sem amor, nada agrada a Deus. Em amor o Senhor nos levou para si mesmo. Por amor que nos deu, Jesus Cristo nosso Senhor deu seu sangue por nós pela vontade de Deus, sua carne por nossa carne, e sua alma por nossas almas. Capítulo 50 – Oremos para ser considerados dignos de amor. Vê, amado, quão grande e maravilhoso é o amor, e que não há como declarar sua perfeição. Quem é adequado para ser encontrado nele, exceto como Deus concedeu fazê-lo? Oremos, portanto, e imploremos por sua misericórdia, para que possamos viver irrepreensivelmente no amor, livres de todas as parcialidades humanas uns pelos outros. Todas as gerações, desde Adão até o dia de hoje, já se passaram, mas aqueles que, pela graça de Deus, foram aperfeiçoados no amor, agora possuem um lugar entre os piedosos e serão manifestados na revelação do reino de Cristo. Pois está escrito no livro de Isaías, no capítulo 26, no versículo 20. Abre aspas. Entre em teus aposentos secretos por algum tempo, até que minha cólera e minha fúria passem, e me lembrarei de um dia propício, e vos levantarei de vossas sepulturas. Fecha aspas. Bem-aventurados nós, amados, se guardarmos os mandamentos de Deus na harmonia do amor, para que pelo amor nossos pecados nos sejam perdoados. Pois está escrito no Salmo 32, nos versículos 1 a 2. Abre aspas. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são 19 cobertos. Bem-aventurado o homem cujo pecado o Senhor não lhe imputará, e em cuja boca não há dolo. Fecha aspas. Essa bem-aventurança vem sobre aqueles que foram escolhidos por Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Capítulo 51 – Que os participantes da contenda reconheçam seus pecados. Imploremos, portanto, perdão por todas as transgressões que cometemos por qualquer sugestão do adversário. E aqueles que foram os líderes da sedição e desacordo devem ter respeito para a esperança comum. Pois aqueles que vivem com medo e amor preferem que eles próprios do que seus vizinhos estejam envolvidos no sofrimento. E eles preferem culpar a si mesmos, em vez de que a concórdia que foi bem piedosamente transmitida a nós deva sofrer. Pois é melhor que o homem reconheça suas transgressões, do que endurecer o coração, como se endureceu o coração daqueles que levantaram sedição contra Moisés, o servo de Deus, e cuja condenação foi manifestada a todos. Pois eles desceram vivos para o Hades, e a morte os engoliu. Faraó com seu exército e todos os príncipes do Egito, e as carruagens com seus cavaleiros, foram afundados nas profundezas do Mar Vermelho e pereceram, por nenhum outro razão do que seus corações tolos foram endurecidos, depois de tantos sinais e maravilhas terem sido operados na terra do Egito por Moisés, o servo de Deus. Capítulo 52 – Tal confissão agrada a Deus. O Senhor, irmãos, não necessita de nada, e Ele não deseja nada de ninguém, exceto que uma confissão seja feita a Ele. Pois, diz o eleito Davi no Salmo 69. Abre aspas. Vou confessar ao Senhor, e isso o agradará mais do que o novilho que tem chifres e cascos. Que os pobres vejam e se regozijem. Fecha aspas. E novamente ele diz no Salmo 14. Abre aspas.
oferece a Deus o sacrifício de louvor, e paga os teus votos ao Altíssimo. E invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Fecha aspas. Pois o sacrifício de Deus é um espírito quebrantado. Capítulo 53. O amor de Moisés por seu povo. Vos compreendeis, amados, vos entendais bem as sagradas escrituras, e tendes olhado muito seriamente para os oráculos de Deus. Chame então essas coisas à sua lembrança. Quando Moisés subiu ao monte e ficou ali, com jejum e humilhação, 40 dias e 40 noites, o Senhor disse-lhe, abre aspas, Moisés, Moisés, desce logo daqui, porque o teu povo, que tiraste da terra do Egito, cometeu iniquidade. Eles rapidamente se desviaram do caminho que lhes ordenei que andassem, e fizeram para si imagens fundidas. Fecha aspas. E o Senhor disse-lhe, abre aspas, tenho-te falado uma e outra vez, dizendo, tenho visto este povo, e eis que é um povo teimoso, deixa-me destruí-lo e apagar o seu nome sob o céu, e farei de ti uma grande e maravilhosa nação, e muito mais numerosa do que esta. Fecha aspas. Mas Moisés disse, abre aspas, longe de ti, Senhor, perdoa o pecado deste povo, senão me apagará também do livro dos vivos. Fecha aspas. O maravilhoso amor. Ou perfeição insuperável. O servo fala abertamente ao seu senhor e pede perdão pelo povo, ou implora que ele próprio pereça junto com eles. Capítulo 54. Aquele que está cheio de amor incorrerá em todas as perdas, para que a paz seja restaurada na igreja. Quem então entre vocês é nobre? Quem é compassivo? Quem está cheio de amor? Que ele mesmo declare. Abre aspas. Se por minha causa surgiram sedições, desacordos e cismas, partirei, irei para onde desejais, e farei tudo o que a maioria ordena. Apenas deixe o rebanho de Cristo viver em paz com os presbíteros estabelecidos sobre ele. Fecha aspas. Aquele que age assim obterá para si mesmo grande glória no Senhor, e todos os lugares o acolherão. Pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Essas coisas, aqueles que vivem uma vida piedosa, das quais nunca se arrependem, tanto fizeram e sempre farão. Capítulo 55. Exemplos de tal amor. Para apresentar alguns exemplos dentre os pagãos, muitos reis e príncipes, em tempos de peste, quando foram instruídos por um oráculo, entregaram-se à morte, a fim de que por seu próprio sangue pudessem libertar seus concidadãos da destruição. Muitos saíram de suas próprias cidades, para que a sedição pudesse ser trazida ao fim dentro deles. Conhecemos muitos entre nós que se entregaram a laços, a fim de que eles possam resgatar outros. Muitos, também, se entregaram à escravidão, para que com o preço que receberam para si mesmos, pudessem fornecer alimento para outros. Muitas mulheres também, sendo fortalecidas pela graça de Deus, realizaram numerosas façanhas masculinas. A bem-aventurada Judite, quando sua cidade foi sitiada, pediu aos anciãos permissão para entrar no acampamento dos estrangeiros, e, expondo-se ao perigo, saiu pelo amor que nutria por seu país e povo então o sitiado, e o Senhor a entregou Holofernes nas mãos de uma mulher. Também Ester, sendo perfeita na fé, expôs-se a não menos perigo, a fim de livrar as 12 tribos de Israel da destruição iminente. Pois com jejum e humilhação ela suplicou ao Deus eterno, que vê todas as coisas, e ele, percebendo a humildade de seu espírito, libertou as pessoas por causa das quais ela havia encontrado perigo. Capítulo 56. Vamos admoestar e corrigir uns aos outros. Oremos então também por aqueles que caíram em qualquer pecado, para que mansidão e humildade sejam dadas a eles, para que se submetam, não a nós, mas à vontade de Deus. Pois, desta forma, eles assegurarão de nós uma lembrança fecunda e perfeita, com simpatia por eles, tanto em nossas orações a Deus, quanto em nossa missão deles àqueles que são santos. Vamos receber correção, amados, por causa da qual ninguém deve se sentir descontente. Essas exortações com as quais advertimos uns aos outros são boas em si mesmas e altamente proveitosas, pois tendem a nos unir à vontade de Deus. Pois assim diz a Santa Palavra. Abre aspas. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Fecha aspas. E, abre aspas. Porque o Senhor corrige aquele que ama e açoita todo filho que recebe. Fecha aspas. O justo, diz. Abre aspas. Castigar-me-á com misericórdia e me reprovará. Mas não deixe o óleo dos pecadores engordar a minha cabeça. Fecha aspas. E novamente ele diz, no livro de Jó, no capítulo 5, dos versículos de 17 a 26. Abre aspas.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor repreende, e não rejeites a advertência do Todo-Poderoso. Pois ele causa tristeza e novamente restaura para a alegria. Ele fere, suas mãos curam. Ele te livrará em 6 tribulações, sim, na 7ª nenhum mal te atingirá. Na fome, ele te livrará da morte, e na guerra ele te libertará do poder da espada. Ele te esconderá do açoite da língua, e não temerás quando vier o mal. Rirás dos injustos, e ímpios, não terás medo das feras do campo. Pois os animais selvagens estarão em paz contigo. Então o saberás que a tua casa estará em paz, e a habitação do teu tabernáculo não faltará. Também saberás que a tua descendência será grande, e os teus filhos como a grama do campo. E virás para a sepultura como o grão maduro que é colhido em sua estação, ou como um monte da eira que é ajuntado no tempo apropriado. Fecha aspas. Vejam, amados, que proteção é concedida àqueles que são castigados pelo Senhor, pois visto que Deus é bom, Ele nos corrige, para que possamos ser admoestados por seu santo castigo. Capítulo 57. Que os autores da sedição se submetam. Vós, pois, que lançastes o fundamento desta sedição, submetam-se aos presbíteros e recebam a correção para se arrependerem, dobrando os joelhos de seus corações. Aprenda a ser sujeito, deixando de lado a autoconfiança orgulhosa e arrogante de sua língua. Pois é melhor para vos que ocupeis um lugar humilde, mas honrado no rebanho de Cristo, do que, sendo muito exaltado, sejais expulsos da esperança de seu povo. Pois a sabedoria diz, abre aspas, eis que trarei a vocês as palavras do meu espírito e ensinarei-lhes a minha língua. Desde que eu chamei, e vocês não ouviram, expus minhas palavras e não considerastes, mas desprezastes os meus conselhos, e não cedestes às minhas repreensões. Portanto, eu também rirei de sua destruição. Sim, regozijar-me-ei quando a ruína vier sobre ti, quando uma confusão repentina te dominar, quando a virada se apresentar como uma tempestade, ou quando tribulação e opressão cair sobre ti. Pois acontecerá que, quando me invocardes, não vos ouvirei. Os ímpios me buscarão, mas não me acharão. Pois eles odiavam a sabedoria, e não escolheu o temor do Senhor, nem deram ouvidos aos meus conselhos, mas desprezaram as minhas reprovações. Portanto, comerão os frutos de seu próprio caminho, e se encherão de sua própria impiedade. Capítulo 58. As bênçãos buscadas para todos os que invocam a Deus. Que Deus, que vê todas as coisas, e que é o governante de todos os espíritos, e o Senhor de toda a carne, que escolheu nosso Senhor Jesus Cristo, e a nós por meio dele para sermos seu povo particular, conceda a cada alma que invoca seu glorioso e santo nome, fé, temor, paz, paciência, longanimidade, autocontrole, pureza e sobriedade, para o bem-estar de seu nome, por meio de nosso sumo sacerdote e protetor, Jesus Cristo, por quem seja a ele glória e majestade, e poder e honra, agora e para sempre. Amém. Capítulo 59. Os coríntios são exortados rapidamente a enviar de volta a mensagem de que a paz foi restaurada. A bênção. Mande-nos de volta rapidamente em paz e com alegria a esses nossos mensageiros para vocês, Cláudios Efebus, Valérios Bito e Fortunatus. Que eles possam o mais cedo possível nos anunciar a paz e a harmonia que tanto desejamos e ansiamos entre vocês, e para que possamos nos alegrar mais rapidamente com a boa ordem restabelecida entre vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e com todos os que são chamados por Deus por meio dele, por quem seja a ele glória, honra, poder, majestade e domínio eterno, de eternidade a eternidade. Amém.